Estamos aqui para mais uma edição do programa Livros que Iluminam na FEB TV. Hoje recebendo como convidado, nesse ambiente especial da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, o diretor da Federação Espírita Brasileira, Niraldo Pulcinelli, que é palestrante, estudioso da doutrina. Niraldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade, é uma alegria muito grande estar aqui. Niraldo, nós vamos conversar sobre um livro pinçado da literatura maravilhosa de Francisco Cândido Xavier. O livro Voltei, do irmão Jacó. Como é que surgiu esta obra? Bem, de fato é um livro maravilhoso, né? A sua leitura é recomendada para todos quantos queiram saber dos fenômenos do processo de encarnação. A gente sabe que Frederico Figner, o irmão Jacó, que adotou esse pseudônimo, prometeu a si mesmo, quando estava em processo já final da sua vida, ele prometeu a si mesmo que assim que ele chegasse lá, ele voltaria para dar a notícia de como é que foi, né? Muito preocupado com o plano espiritual, com a vida, aquela coisa toda. Seria uma coisa muito fácil. Que seria fácil, que ele ia voltar imediatamente. Assim como outros, né, já também prometeram. Mas chegando lá, ele viu que não é bem assim. Então houve todo um processo, uma questão de amadurecimento, de adaptação, de ajuste, de adequação fluídica, a relação com o médium, essa coisa toda. Teve a ajuda de André Luiz, de Emmanuel. Só depois de tudo isso que finalmente ele conseguiu fazer o contato com Chico Xavier e aí surgiu o livro. Isso no mínimo um ano, né, Niraldo? No mínimo, né? Da Terra, né? Da Terra. Me diz o seguinte, ele adota esse pseudônimo, irmão Jacó. A gente sabe que foi Frederico Figner, mas por que a adoção de um pseudônimo? Bom, de um modo geral, os espíritos, ao desencarnar, espíritos de pessoas conhecidas, ao desencarnar, eles têm por hábito adotar um pseudônimo para evitar problemas de ordem jurídica, de direito autoral, essa coisa toda. Nós já tivemos história nesse sentido? Já tivemos, no caso de Humberto de Campos, né, que adotou o pseudônimo de Irmão X. Então, Frederico Figner adotou esse pseudônimo. Agora, o nome Jacó, isso está relacionado à sua origem judaica. Por isso ele escolheu o pseudônimo Irmão Jacó. Ele não era brasileiro? Não, ele é de origem judaica. Inclusive, ele teve uma contribuição vindo para o Brasil muito grande em termos do desenvolvimento da discografia, não é isso? Sim, no Brasil. Sim. Ele era um empreendedor? Ele finalmente se revelou como um grande empreendedor, porque ele saiu lá da sua pátria de origem totalmente desprovido de posses. Tanto é que conta-se que ele recebeu da mãe um pacote de pães doces. E ele ficou no navio, num vapor, no qual ele embarcou para poder viajar, ele foi para os Estados Unidos, e ele ficou 14 dias comendo esse pão doce, foi a alimentação dele. E chegando lá nos Estados Unidos, ele teve a oportunidade de conhecer uma invenção de Thomas Alva Edison, mais tarde ficou conhecido como o gramófono, que era um cilindro de cera em que você podia gravar e ouvir a própria voz. Então aquilo fez um sucesso estrondoso. Uma revolução. Uma revolução. E ele se apaixonou já comprou veio para a América Latina, parou no Brasil, em Belém do Pará, e depois ele seguiu várias outras cidades, dentre elas Salvador, e acabou terminando no Rio de Janeiro, onde ele, depois de vender aqueles produtos, aquela coisa, ele foi aumentando as suas posses, o seu patrimônio, e aí fundou a Casa Edison para vender esses produtos. E mais tarde ele foi prosperando, se revelou um grande empreendedor, com a capacidade de gestão muito grande, ele foi desenvolvendo e fundou finalmente a gravadora Odeon, a famosa Odeon, a fundação de Frederico Figner. Interessante. E Frederico Figner, ele
Era espírita, né? Chegou inclusive à vice-presidência da FEB. Chegou. Ele não foi espírita desde sempre. Sim. Mas ele veio a se converter ao espiritismo e se tornou extremamente atuante. Chegou, sim, a ser vice-presidente da FEB, atuava muito e era realmente uma figura em destaque do espiritismo brasileiro. Ele trabalhou, conheceu, era inclusive, trabalhava com esclarecimento no diálogo com os espíritos. Isso. E certamente com esse conhecimento, né, desencarnando, poderia ter uma condição, digamos, né, até considerável, uma condição boa espiritualmente falando. Mas o livro revela que não foi bem assim. Essa foi, inclusive, a grande surpresa dele. Inclusive, ele deixa bem claro no livro, dá um recado para os espíritas, que a lei é iniludível. Que nós, espíritas, não acreditemos que basta fazer algumas migalhas de ação, né, de caridade e na prática do espiritismo, para que nos sintamos, para que sejamos credenciados para receber uma condição especial lá. Não é bem assim. O que importa para nós é o nosso mundo interior, o que a gente traz no interior, porque o conhecimento meramente intelectual não é suficiente. É preciso ter aquela vivência. Então, aqueles vícios como vaidade, arrogância, autoridade, essas coisas, autoritarismo, melhor dizendo, essas coisas todas são empecilhos que atrapalham, né, quando o indivíduo, né, recém-desencarnado se defronta consigo mesmo, com a própria consciência. E não tem como fugir. Não tem como fugir. Por isso, o livro todo é um recado, inclusive isso é depois reforçado por André Luiz, para a preparação para a morte, para a desencarnação. É necessário todo esse trabalho. Então ele mostra que foi surpreendido por isso, porque ele alimentava a expectativa. Ele alimentava, depois confessou, de uma forma humilde e admirável, que realmente ele alimentava essa expectativa. E chegou, inclusive, em determinados momentos, a se ofender, porque os seus superiores, né, os seus mentores, não permitiram que ele entrasse em comunicação diretamente. Né? Como se não estivesse tendo o reconhecimento. Exato. Ele chegou a sentir, em determinados momentos ele sentia inveja, porque via os seus pares todos com luz própria, e ele tinha aquela luzinha fraquinha, que quase ninguém conseguia ver, ele chegou a sentir inveja disso. Esse é um ponto curioso. Realmente no livro, ele conta com a ajuda da filha dele, não é isso? É Marta. A Marta, que no caso, aqui na Terra... Tinha outro nome. Outro nome, né? Certo, a Raquel. Então, olha só, Niraldo, nesse caso da luz própria, nós todos temos uma luz própria porque somos seres divinos. Temos um Cristo interno. Cristo interno, né? Veja, ele não, assim, ativou, digamos, essa luz de imediato, como ele esperava que fosse. Era simplesmente desencarnar, se mostrar como era de fato. No fundo, se mostrou como era, mas com dificuldades. Qual o recado que fica para nós diante disso? Olha, aí a gente precisa se reportar a uma bem-aventurança do Cristo. O famoso Sermão da Montanha, que encerra todo o cerne da mensagem cristã e começa com as bem-aventuranças. E uma delas, que tem um significado fundamental para o entendimento do seu Evangelho, é bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E a pureza de coração significa a extinção completa do orgulho e do egoísmo. Porque o egoísmo, claro, ego vem de eu, do latim eu. E ismo é sistema. Então é sistema do eu. Tudo gira em torno de mim. Eu sou o centro de tudo. O ego tem esse papel. E o ego normalmente é tirânico.
E ele cria, então, uma camada espessa e opaca em torno do Cristo interno, do self, da alma. Não permitindo acessá-lo. Não permitindo que se veja o Deus interior que há em nós. Se a gente não consegue ver o Deus imanente, quanto mais o Deus transcendente, criador de todas as coisas. Está abafado, né? Está abafado. Então, se ele está abafado, o brilho dele não transparece, não sai. E é esse o problema que ele enfrentou. Era um homem acostumado a ser obedecido, um homem prático do mundo, dinâmico, um grande empresário, tinha muitos funcionários, aquela coisa toda, então estava acostumado a mandar. Uma autoridade. Autoridade. Então ele não se preparou imediatamente, aí ele se deparou com essa dificuldade. E aí foi com trabalho, com esforço, aquela coisa toda, que ele foi permitindo, né, reduzir esse ego e permitir então que a sua luz brilhasse como recomendou Cristo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Daqui a pouquinho você vai contar essa passagem para nós aí da travessia de uma ponte, não é isso? Da obra, que é algo extraordinário. Nós estamos na FEB TV com o programa Livros que Iluminam, conversando com o Niraldo Pulcinelli, diretor da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Vamos para um breve intervalo, fique conosco e voltaremos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com o Niraldo Pulcinelli, que é diretor da FEB, e falando sobre o livro Voltei. Niraldo, nesta obra, o que é que lhe chama mais a atenção? É um recado muito preciso, muito valioso para todos nós espíritas que temos o conhecimento e para a gente minimizar a surpresa ao chegar do lado de lá. Porque é natural que todos nós tenhamos as expectativas. Nós temos o conhecimento intelectual, nós sabemos do processo, nós já temos essa informação bem detalhada, narrada pelo próprio Frederico Figner, irmão Jacó. E a gente mesmo já morreu várias vezes. Já morreu várias vezes, só que a bênção do esquecimento, né, impede que a gente conheça os detalhes. E no dia a dia nós temos aquela tendência, aquela coisa de sermos envolvidos, atraídos e absorvidos pelos afazeres, pelo afã das nossas atividades. E a gente esquece dessa preparação para morrer, para desencarnar, melhor dizendo, porque morrer é um processo físico, né? O mais difícil é o ato de desencarnar, esse que é normalmente o mais problemático. Que implica num desprendimento, né? No desprendimento. Então, o que é valioso nesse livro é que nos chama à reflexão para que nós despertemos para este importante assunto, para essa importante questão. Sabe que eu tenho um senhor que eu tomo como um segundo pai. Uma vez eu perguntei para ele como é que ele estava e ele disse assim: meu filho, eu vou muito bem. Eu estou preparado, a hora que Deus me chamar já estou de mala pronta. Aí eu brinquei com ele e falei, tomara que Deus não me chame tão logo, porque eu não estou nada preparado. Tem essa questão de se preparar, né, Niraldo? Ao ler o livro, né, nós somos concitados à reflexão e isso nos desperta uma certa preocupação, porque fazendo uma avaliação sincera, a gente chega à conclusão que, de fato, a gente aguarda do Criador um tempinho maior, para a gente se preparar melhor. Dá mais tempo, pelo menos. Tá certo. Niraldo, o Mano Carlos Campetti, uma vez numa palestra, ele fez uma referência que eu nunca tinha ouvido a respeito desse livro. Ele disse que esse livro foi o primeiro livro espírita, escrito por um espírito espírita, destinado aos espíritas. Você concorda com isso? Plenamente, plenamente. Nós temos, na literatura espírita, uma vastidão de obras de espíritos de toda a natureza. Mas, se eu não estiver enganado, é o primeiro livro espírita escrito por um espírito
espírita, que conhece a doutrina, que viveu e que vem trazer o recado para os espíritas. Justamente porque, como nós sabemos, os recados que vêm de lá é sempre no sentido de que nós, espíritas, somos os que mais dão trabalho do lado de lá. Porque a gente tem a pretensão de saber muito, porque eu sei, porque eu estudei. A gente fica rindo disso, mas é lamentável, né? É lamentável. Oh, meu Deus. Então, esse livro, ele tem como público-alvo exatamente os espíritas, para que sejam alertados e que se conscientizem dessa realidade. O umbral está cheio de espíritas, Niraldo? Olha, pelo menos uma passagemzinha por lá, com certeza, eles têm, né? Um estágio lá. A nossa tentativa é passar o menor tempo possível. Passar o menos, mas com certeza deve estar cheio. Mas isso, o fato de ter sido esse livro, então, escrito por um espírito, destinado aos espíritos, significa que outros leitores, então, não leriam? De modo algum, de modo algum. E caberia a outros também? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é claro que é necessário um pré-requisito, né? Se um leitor que não tem nenhum conhecimento da doutrina espírita, ele pega um livro assim para ler, ele pode se assustar, pode não entender, então ele precisa primeiro aceitar a reencarnação, precisa aceitar a imortalidade da alma, precisa aceitar que certas teorias que são amplamente divulgadas por irmãos de outras origens religiosas, que a coisa não é bem assim. Mas é um livro que deve, sem dúvida, chegar a todo mundo. E a gente vê numa revelação dessa, Niraldo, com o princípio da imortalidade, da comunicabilidade, um respeito sem imposição que o Espiritismo tem também com relação a outras crenças, não é? Uma das características do Espiritismo é simplesmente mostrar a realidade do espírito, a realidade espiritual, a lei da reencarnação, a bondade, a magnanimidade do Criador, a sua justiça e que o Cristo é o nosso governador espiritual. Inclusive, o Espiritismo tem uma visão muito positiva em relação a todas as outras religiões, porque todas elas têm o seu papel fundamental. Afinal, todas as religiões concorrem para elevar o indivíduo a Deus. Niraldo, aqui na obra a gente percebe, pela própria estrutura, a forma como ela foi redigida, uma didática, uma metodologia de apresentação para facilitar o entendimento. Você vê, os capítulos são, se eu não me engano, são 20 capítulos, cada capítulo tem estrutura de 4 ou 5 itens, que são itens pequenos, todos eles com título de entrada, quer dizer, é uma obra que realmente já mostra uma preocupação em colocar de maneira bem fácil para a gente entender. Tem um propósito didático. Uhum. E isso aí é para nós que estamos aprendendo a doutrina espírita. Inclusive para aquele que não conhece, é também um elemento importantíssimo. Sem dúvida. Do ponto de vista da transmissão da mensagem e de criar todos os elementos no sentido de atingir o objetivo da comunicação, sem sombra de dúvida, é irretocável. Uhum. E objetivamente? Também, claro. E aquela passagem, Niraldo, da ponte? A gente que lê o livro, relê, sempre é muito tocado, não é, por essa ponte. O que significa esse momento? Essa ponte, de fato, ela tem um significado, eu não diria físico, porque, embora do lado de lá, para nós, as coisas, para nós, os espíritos desencarnados, não nós que estamos encarnados, mas ao desencarnar, e para os espíritos que já estão livres da vestimenta carnal, pelo menos na erraticidade, a sensação é de fato que a vida continua. Então que as coisas são tão materiais quanto as que existiam aqui. Tanto é que em muitas manifestações de espíritos desencarnados, nas reuniões mediúnicas, eles ainda não perceberam que morreram exatamente pela sensação da continuidade. Mas eu continuo com o corpo, mas tem árvore, tem tudo, tem casas, né?
Mas para eles essa é a realidade. Para nós isso é tão sutil que a gente nem vê. Então o conceito de, como eu iniciei dizendo, né, físico não funciona, não se adequa bem. Então, mas tem um significado simbólico muito extenso, muito profundo, um significado. É a ponte que ligava, né, aquelas regiões umbralinas ao centro lá mais evoluído, que embora, né, o centro de atendimento especializado, que estava colocado mais, inclusive a atmosfera era outra, a iluminação era outra, aquela coisa toda. Então ele passando o cortejo que o foi receber, né, Bezerra de Menezes, Marta, o irmão Andrade, que era o mentor dele, o guia dele, todo passando por aquilo, e ele teve muitas surpresas. Né? Por que a gente não pode volitar? Por que meu pé está chumbado aqui? Essa coisa toda. Né? É interessante, todas essas surpresas, né, que ele foi sentindo, porque ele imaginava coisas diferentes. O amigo vai ficando curioso aí, para quem não leu o livro, por favor, leia. Quem já leu, relembre, releia, muito bom. Eu não vou contar todos os detalhes, né, para não estragar o prazer do leitor. Mas, Niraldo, tem um momento em que nessa travessia da ponte, eles olham para baixo, não é? Sim, E ali tinham criaturas, aquelas criaturas monstruosas, né, deformadas. Que eram espíritos. Eram, né? espíritos, mas nós sabemos, aí nós temos que aprofundar um pouquinho. Nós sabemos que o perispírito, que é a matriz morfológica do corpo físico quando o indivíduo encarna, ou do corpo espiritual quando o indivíduo desencarna, porque o espírito é a alma com o seu corpo espiritual, né? E esse corpo espiritual, ele é muito sutil e muito maleável. Quando nós aqui encarnados temos uma contrariedade qualquer, nós manifestamos isso na nossa fisionomia. Quer seja por uma contrariedade, quer seja por uma manifestação de alegria, ou por uma dor, nós manifestamos essa sensação, essa angústia na nossa fisionomia. O corpo espiritual é muito mais maleável e flexível, ele se modifica às mais abrandadas vibrações do espírito. Então, esses espíritos muito animalizados, muitas vezes, eles adotam e plasmam essas formas monstruosas, essas formas teratológicas. Revelando um estado íntimo. Revelando um estado íntimo, sem dúvida. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto, mas vai ser daqui a pouco. Niraldo, após o nosso intervalo, a gente convida o nosso amigo para que permaneça conosco no programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com Livros que Iluminam, conversando com o Niraldo Pulcinelli, que é diretor da FEB. Estamos falando sobre o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma obra publicada pela FEB Editora. Niraldo, a gente estava falando daquela travessia da ponte. Houve um momento em que o irmão Jacó se sentiu meio que atraído, não, para baixo. Porque é o seguinte, nós somos exatamente o que nós pensamos. E aí vem a questão do pensamento, das vibrações, das inclinações. E de fato, né, como parte daquele processo de surpresa, o conhecimento intelectual, sem a preparação íntima, sem a interiorização, sem a compreensão, porque quando nós estamos com esse conhecimento no plano intelectual, nós podemos dizer que nós entendemos a mensagem. Agora, existe uma distância entre entender e compreender. Compreender é você vivenciar aquilo, é você fazer parte daquele processo. E isso é mais difícil. Tanto que o Cristo deixou a sua mensagem há cerca de 2000 anos. E, no entanto, até hoje, nós já entendemos
só que nós não compreendemos. À medida que nós vamos evoluindo, é que nós vamos, pouco a pouco, nós vamos compreendendo e vivenciando esse processo, na tentativa, voltando àquela questão anterior, de minimizar, de debelar a tirania do ego e permitir que o Cristo interno, o Self, se manifeste. Então, o nosso querido irmão Jacó estava nesse processo e ali aquelas suas tendências o atraíram para aquela região, tanto que ele precisou ser segurado. A gente poderia dizer que o céu, o inferno, o purgatório existem? Com certeza, dentro da mente daqueles que o criam. Ou seja, o nosso céu, o nosso inferno, o nosso purgatório. Como regiões no espaço, na espiritualidade, delimitadas, é claro que a doutrina espírita deixa isso bem claro, nós já temos esse conhecimento de forma consolidada, não existem. Assim como as penas eternas não existem. Agora, aí cabe uma análise interessante. De fato, essas regiões, nós falamos aqui das regiões umbralinas, onde há um sofrimento, uma condição de penúria bem mais acentuada. E elas existem de toda a eternidade e vão continuar existindo por toda a eternidade. Considerando que o Criador cria constantemente, sempre surgirão espíritos atrasados, ignorantes e que passarão por isso, desde toda a eternidade até toda. Ou seja, esses espíritos estão alimentando esses estados. Estão alimentando. E se reúnem por afinidade. Se reúnem por afinidade e criam essas regiões. Então elas existem. Elas existem, claro, elas existem. Não conforme aquela colocação bem, eu diria, pragmática da teologia, como lugares delimitados, ou o indivíduo tendo uma só existência, depois da morte física, ele vai ou para o céu ou para o inferno. Quer dizer, se ele for bonzinho, ele vai para o céu. Se ele for malzinho, ele vai para o inferno. Eternamente. Eternamente. Essas regiões, pelo raciocínio apresentado, elas sempre existiram, sempre existirão. Agora, o espírito passa por elas. E uma vez que ele tenha se arrependido, ele vai continuar o seu progresso naturalmente, porque a nossa destinação é a perfeição. Como aconteceu com André Luiz. Como aconteceu com André Luiz, sem dúvida, e tantos outros, né? Que a literatura nos narra, não é? Quer dizer, não é uma condição eterna, mas existe enquanto a gente internamente alimenta. Alimenta. E essas regiões, na verdade, elas não são regiões físicas, mas são regiões mentais criadas pelos espíritos que estão internamente desequilibrados e que se reúnem por afinidade. E ali eles plasmam, a exemplo do que nós falamos sobre as formas físicas, as regiões, o ambiente também reflete, a condição mental desses espíritos, a condição psicológica. Há espíritos, por exemplo, que estão já numa colônia de amparo, não é? De assistência, e mesmo assim estão vivendo uma verdadeira perturbação íntima. Os espíritos também narram isso. Narram. São espíritos que já demonstraram alguma receptividade. Então eles são retirados, levados para essas colônias, mas ainda continuam em condição de tratamento, não se desligaram daquilo totalmente. Mas para tornar a coisa um pouco mais simples e mais didática, já mostraram alguma luzinha. Como o irmão Jacó. Depois ficou muito feliz de ver que ele também tinha uma luz, e que ela brilhava. Mais no final da obra, Niraldo, mas ele enfrenta aqueles amigos, digamos, espirituais, que ele próprio doutrinava, entre aspas, que ele esclarecia enquanto encarnado, conversava nas reuniões mediúnicas, e foi motivo de chacota do outro lado, porque esses espíritos, mas cadê o irmão Jacó, cadê toda aquela luz que você falava, e tanto você não tem essa luz? Imagina a dificuldade. Dificuldade. Realmente, ele passou por um certo constrangimento, mas aí, numa dessas situações, eles foram até um bar,
em que tinha um pobre infeliz lá, extremamente obsidiado, vampirizado por uma entidade em total desequilíbrio. E essa entidade tinha sido, vamos dizer, doutrinada por Jacó, numa das reuniões mediúnicas, algumas vezes. E ao reconhecê-lo, disse para ele tudo isso que você já falou. Então ele se atemorizou, mas o irmão Andrade o amparou, o inspirou. Então ele se segurou novamente, se sustentou, encontrou as forças necessárias e teve um diálogo interessante, e firme e seguro com essa entidade. Isso também é uma mensagem de profunda significação para todos nós espíritas que trabalhamos em reuniões mediúnicas, porque já atualmente nós recebemos esses alertas. Muitas vezes... Desde agora. Desde agora. Muitas vezes dialogando com o espírito, porque a gente prefere usar a palavra, o verbo dialogar, do que doutrinar, porque realmente para doutrinar nós precisaríamos de uma condição que ainda não temos. Então, nos diálogos, o Espírito nos fala isso. Eu conheço você, eu te acompanho, você não é nada disso que você está dizendo aqui. Que autoridade moral. Que autoridade moral que você tem. Então nós enfrentamos esses problemas. Mas recebemos toda a inspiração, a gente tem que humildemente reconhecer que isso é fato, mas nós levamos o espírito ao entendimento de que realmente nós temos esses problemas devido aos nossos processos, ao nosso passado ainda sombrio. Ainda não, o nosso passado vai ser sempre sombrio, a nossa condição ainda com ligações, com dívidas, a esse passado criminoso, essa coisa toda, nós não conseguimos nos libertar disso por decreto, mas que nós estamos nos esforçando e que eles, espíritos, percebem isso e reconhecem. É até interessante que muitas vezes eles falam, bom, quanto a isso você tem razão. É melhor a gente reconhecer e não ficar muito debatendo. Niraldo, qual é a maior surpresa que a gente encontra depois da morte? Olha, é exatamente o encontro consigo mesmo. Porque nós achamos que talvez o que nos espere do lado de lá é um tribunal de espíritos sisudos, circunspectos, juízes implacáveis. Não, nós encontramos pelo contrário misericórdia, atenção, cuidado, enfim, amor. Mas o problema maior é a própria consciência, porque enquanto estamos encarnados, a nossa consciência fica como se estivesse anestesiada. Quando nós desencarnamos, nós enfrentamos cara a cara a nossa consciência. Aí é a hora do choro e do ranger de dentro. O livro continua atual, Niraldo, depois de 65 anos de edição? Sem sombra de dúvida. Esse livro vai continuar atual para sempre, porque ele traz mensagens de um processo que existiu desde o começo e vai existir para sempre, para toda a eternidade. E para a gente encerrar a nossa conversa, o nosso diálogo, a contribuição de Chico Xavier para a divulgação do bem e a construção do mundo novo de regeneração. Nossa, sentimos-nos pequenos demais para poder fazer essa avaliação, porque a obra do Chico é uma coisa fundamental. Ele, de fato, foi um apóstolo do Cristo, dedicou a vida a esparzir a luz, a levar para todos os corações essa mensagem de consolo, de esperança, de esclarecimento. Quantas almas foram beneficiadas por esse trabalho deste admirável trabalhador do Cristo? E, claro, o nosso objetivo é o desenvolvimento do reino de Deus que está em nós. E para isso nós temos que amar e nos instruir. É o que o Espírito da Verdade nos recomenda. Então, está aí toda essa obra aí que traz todo o ferramental necessário para quantos queiram
seguir por essa estrada. E que brilhe a nossa luz. E que brilhe a nossa luz. Conversamos com o Niraldo Pucinelli, diretor da FEB. Agradecemos, Niraldo, a sua presença aqui no programa Livros que Iluminam. Mais uma vez, e eu que agradeço pela oportunidade. E agradecemos a todos que nos acompanharam em mais essa edição. Estamos na FEB TV, no programa Livros que Iluminam, despedindo uma vez mais e desejando que vocês estejam conosco na próxima edição do programa. Muito obrigado.